Aleluia, glória a Deus, amém. Vocês estão felizes? Aleluia, glória a Deus, amém. Que bom ter você aqui nessa noite. Eu quero já estender um convite para você. Às quintas-feiras nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor. Estamos falando sobre Gideão. Irmãos, Deus tem falado poderosamente. Cara, como tem sido um tempo de ouvir o que Deus tem para nossos corações. Quantas lições nós temos aprendido sobre Gideão. E como eu posso falar, como eu tenho crescido através de lições da vida de Gideão. E nós já pensamos em parar, mas não conseguimos parar, porque tem tantas lições, tantas coisas maravilhosas para serem compartilhadas. E aí a gente não pode parar, né? Porque aquilo que é bom a gente deseja mais. Amém? Estamos também nesses dias aos domingos, sim, toda quinta-feira às 19h30, amém? Estamos também aos domingos. Eu pensei em encerrar a série hoje, mas eu não sei se vai dar não, irmão. De verdade. Coisas tremendas aí de Deus para nossas vidas. Mas sem muita delonga, porque depois eu recebo tanto puxamento de orelha, né? Pai, o Senhor disse que ia terminar rápido. Amém. Aleluia. Um dia eu vou dizer, filho, um dia você falou que ia terminar rápido. Eu te disse que ia terminar rápido, eu terminei. Agora você precisa também terminar rápido. Amém. Esse é um dos grandes problemas nossos, irmão. E nós temos pressa para sair da presença de Deus. Vocês já perceberam o quanto demora esse acesso? Mas parece que como um botão a gente simplesmente vai lá e desliga e sai, porque estamos tão preocupados com as coisas do outro dia, nós nem sabemos se vamos terminar isso. Esperamos em Deus poder terminarmos. Basta cada dia o seu próprio. Assentado como vocês estão, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, diz o seguinte: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Iniciamos essa série e nós queríamos passar bem rápido por cima daquilo que nós já falamos, né? A série até que Ele venha, nós precisamos guardar algumas coisas que são fundamentais para a nossa vida. Eu não sei se vocês lembram que nós falamos que nós precisamos guardar, sobretudo, o nosso coração. Exploramos bastante esse tema, esse tópico. Vimos também que nós precisamos guardar os nossos pés, porque os nossos pés, eles representam equilíbrio, né? Quem lembra disso que nós falamos sobre o coração, sobre os pés? Devemos também guardar a fé. Entendemos que se você perdeu tudo nessa vida, mas se você guardou a fé, irmão, você não perdeu nada. E Paulo vai dizer isso: combati o bom combate, cerrei a carreira, mas guardei a fé. Nós vimos também que nós precisamos guardar a palavra, né? Lá em Salmo 119 diz, versículo 11: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então nós vimos, né, nessa primeira etapa, né, nessa primeira parte que nós falamos, o que nós devemos guardar até que Ele venha. Mas falamos também de alguns princípios que devemos preservar até que Ele venha. Quais são, pastor? Princípios que precisamos entender a cada dia, que nós somos o corpo de Cristo. Não tem como fazer as coisas separadamente. Ninguém faz nada sozinho. Vimos também que nós precisamos nos manter em unidade, não simplesmente reunidos. Há muitas pessoas que estão reunidas, mas não estão unidas. Nós precisamos nos preservar em unidade até que Ele venha. Precisamos crer nas suas promessas, e vimos que Deus tem muitas promessas para nossas vidas. Precisamos também, até que Ele venha, declarar, estabelecer a cada instante. Muitas são as lutas, muitos são os desafios, mas precisamos proclamar dizendo: eu não vou parar. Amém? Até que o Senhor venha. E vimos isso lá quando Paulo fala: corrias bem, quem mandou você parar? Até que Ele venha, eu não posso deixar que a chama se apague. A Bíblia nos mostra que a chama, está lá em Levítico, a chama, o fogo arderá, queimará continuamente. Então eu não posso deixar a chama apagar até que Ele venha. Até que Ele venha, eu preciso pagar os meus votos na presença do Senhor.
Aquilo que eu votei, eu vou cumprir na presença do Senhor. Até que Ele venha, eu não vou cessar o meu louvor. Como eu gostaria de ser uma pessoa entonada, né? Para cantar. Mas Deus não dá asa à cobra, né? Por isso que Deus não me deu esse dom, né? De poder cantar, porque eu cantaria. Irmãos, eu canto tanto, sabe? Eu estou dirigindo, eu estou cantando, sabe? É porque essas coisas não se aprendem, é dom. Se aprendesse, eu já seria expert, irmão. Estou tomando banho. E quando eu enfrento alguns problemas, eu começo a cantar. Sabe? Quando eu começo a enfrentar lutas, eu começo a cantar. Há um ditado popular, não é bíblico, que quem canta os males espanta, né? Mas se eu for para a Bíblia, quando Davi começava a tocar, os espíritos maus que atormentavam Saul saíam. Então tem uma conexão aí. Então quando eu começo a cantar, eu começo a me conectar com aquilo que Deus tem para a minha vida. Então até que Ele venha, eu não vou cessar de louvar. Até que Paulo e Silas faziam? Cantavam e oravam. Então não pare de cantar. Fala para o irmão, não pare de louvar, irmão. Louve ao Senhor. Então louve, simplesmente louve. Está sofrendo, louve. Não é assim? Vai, me ajuda aí. Olha aí. Amém? Então quando você louva, você está acessando, invadindo os céus. Amém? Então não pare de louvar. E até que Ele venha, eu gastarei a minha vida. E Paulo, lá no livro de Atos, ele vai estar escrito que ele diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Nada vale mais do que estar diante do Senhor. E nessa noite, pastor, o que é que o Senhor tem para nos trazer nessa noite? Eu tenho 3 coisas que são fundamentais até que Ele venha. Até que Ele venha, se você não fizer isso, se nós não fizermos isso, não preservarmos isso, não nos envolvermos nessas 3 coisas, nós vamos ser cristãos superficiais, vulneráveis. Não vamos ouvir a voz de Deus. Vamos nos tornar insensíveis, rebeldes, amantes do pecado e não de Deus. Mas se nós escolhermos nos alimentarmos dessas 3 coisas aqui até que Ele venha, e eu estou chamando essa série de primeira parte, segunda parte. Hoje nós estamos na terceira parte, né? Se você preservar isso, irmãos, você vai ver como você vai mudar a sua visão, como você vai mudar o ambiente onde você está inserido, como você vai mudar o ambiente do seu trabalho, como você vai mudar a sua fala, o seu comportamento. Pastor, e o que é isso, pastor? Que essas 3 coisas, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Tiago 5,16. Tiago 5,16. Olha o que diz o texto. Eu acredito que vocês já captaram, né? Está nesse texto aquilo que é fundamental para a nossa caminhada até que Ele venha. Olha o seguinte, preste atenção. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros. E o quê? E o quê? E o que, igreja? Uns para serem o quê? Agora vamos para a parte B do versículo. A oração. Não, está feio. Vamos ler. Vamos ver o que diz o texto da parte B. A oração de um justo é o quê? Eu queria ler algumas frases que eu anotei sobre alguns homens que não gostavam de orar. Paulo, está lá em Atos, Filipenses, Colossenses. Paulo, ele orava incessantemente. Paulo diz: sede meus imitadores. A pergunta que eu já faço: a quem você está imitando? Quanto tempo você demanda em oração? Lutero costumava orar 3 horas por dia.
E com isso quebrou o feitiço de séculos e colocou as nações cativas em liberdade. Você está entendendo o que é que pode a oração de um justo? Ah, pastor, não muda não, pastor. Eu já fiz tanta coisa, você fez, mas não orou. E às vezes a gente ora, e por não ver o resultado, o que é que a gente faz? A gente para. Ele orava 3 horas por dia. Tem um outro homem que eu não gostava de orar muito, era John Knox. Costumava passar noites em oração, clamando a Deus, dizendo: dai-me a Escócia, senão eu morro. Um cara que mergulhou, entregando a sua vida pela Escócia, através da oração. Ele não se tornou político? Não. Um grande empresário? Não. Ele só fazia aquilo que o texto nos ensina. Nos faz entender que a oração de um justo é poderosa, irmão. Então, se você quer mudar ambientes, lugares, situações, pessoas, você não precisa pregar. Tem muita gente pregando, mas não está orando. Tem muita gente falando, mas não está clamando. Nós precisamos orar ao Senhor. Quantas vezes? Dia e noite e dia, até que o Senhor venha. Esses homens mudaram lugares. Baxter manchou as paredes do seu gabinete com hálito da oração. Já parou para pensar que é isso? O cara orava tanto que as paredes do seu gabinete ficaram manchadas, tanto ele orar. Eu lembro-me de uma ocasião que nós tivemos uma conferência, uma sala de oração, uma jovem prostrada de joelhos. Ela não era da nossa igreja, e ela estava ali orando, e quando ela levantou, o chão estava molhado de lágrimas. Você já experimentou molhar o chão de lágrimas? Para molhar o chão de lágrimas, a primeira coisa que é necessária é estar curvado. O rei Isaías entrou no palácio do rei Ezequias e disse: ele tem um recado de Deus para você. Põe a sua casa em ordem, que você vai morrer. Ele não contendeu com Deus, ele não murmurou, ele prostrou-se em oração, falou com o Senhor. Nós queremos resolver as coisas dentro das nossas habilidades, dentro do nosso conhecimento. Queremos resolver os problemas diante de conhecimentos que adquirimos, diante de força que nós adquirimos, quando na verdade todo o problema seria solucionado se nós manchássemos o chão da nossa casa, gabinete da igreja de oração. Nós não oramos. E eu queria já aproveitar falando sobre esse tópico, que até que ele venha, eu e você nós precisamos orar. Terça-feira confirmado, Mateus. Mateus. Terça confirmado, oração. Terça-feira estaremos aqui reunidos em oração. Então, por favor, não perca. David Bryan costumava deitar-se no chão gelado à noite, envolto em uma pele de urso, cuspindo sangue e clamando a Deus para salvar os índios. E você acha que está orando? Costumava deitar-se no colchão gelado à noite, envolto em uma pele de urso, cuspindo sangue e clamando a Deus pelos índios. Finney costumava orar até que comunidades inteiras fossem tocadas pelo Espírito de Deus e os homens não pudessem mais resistir à poderosa influência do Espírito Santo de Deus através da oração. Então eu começo a entender que a oração, ela é uma chave poderosa que muda situações, amém? Se você e eu, nós nos dedicarmos à oração, as coisas em nossa volta vão mudar. A questão é que nós nos acostumamos a dizer: estamos orando,
mas mentimos porque nós não oramos. Passamos 1 minuto na igreja, nós investimos mais tempo em ouvir uma mensagem, em fazer louvores, do que orarmos. Eu pedi para vocês levantarem as mãos, e poucos rapidamente já baixam as mãos, porque já estão cansados. Mas se tivesse uma arma apontada para a sua cabeça, e alguém lhe dissesse: olha, se baixar as mãos você vai morrer, você iria chorar, seus braços iriam tremer, mas você iria permanecer, porque você estaria querendo poupar a sua vida. Nós não investimos na oração. Investimos em programações, investimos em congressos, investimos em conferências, mas onde está a oração? O que é que a oração faz, pastor? A oração, ela coloca em sintonia, nos coloca em sintonia com Deus. Então, quando você ora, é como se você estivesse se conectando com os céus, encontrando. Aqui os meninos usam um rádio amador, isso, rádio comunicador é o nome, isso. E eles precisam encontrar a frequência, senão eles não se comunicam. Então todos os rádios precisam estar numa certa frequência, tipo a frequência A20, suposição. Eu não entendo disso não, mas se o outro estiver na frequência A21, já não entende bem. Oi? Não chega, nem entende. Estão compreendendo já o que Deus está falando nos nossos corações? Nesses dias Deus está nos convidando a investirmos as nossas vidas até que Ele venha em oração. Nós não oramos, porque a oração, irmão, ela nos coloca em sintonia com Deus. Então, peraí, quando eu oro, eu não oro a minha vontade, daí seja feita a tua vontade. Oramos, passamos tanto tempo, e hoje eu conversando com meu neto, estava me arrumando para vir para cá, e aí o Tiago me ligou e comecei: Benjamin, você está melhor? Ele: vovô, você está melhor? Eu estou. Aí começou a falar, e aí eu falei: Benjamin, mamãe está melhor. Eu disse: mamãe está em casa, mamãe está dodói. Aí eu disse: está certo, nós vamos orar por mamãe, por vocês. Não precisa mais gastar oração por mim, vovô, que eu já estou bem. Só por mamãe que está doente. Então ele já entendeu que a oração pode curar. Você está entendendo isso, irmão? A oração nos conecta. A oração, ela quebra o céu, o teto de bronze, e nos faz ser conectados diretamente com os céus, para entender a vontade de Deus para nossas vidas nesses dias. É por isso que muitos de nós andamos tão errantes, tão frustrados, tão decepcionados, andamos tão humilhados e rejeitados, porque nós não vivemos o que Deus tem para nós. Estamos querendo viver o que nós desejamos, e o que nós desejamos muitas vezes está muito longe daquilo que Deus quer. E como saber o que Deus quer para nós? Ore. Buscamos conselheiros. Lembra de Saul? Quando já não tinha mais o Espírito de Deus sobre ele, ele precisava de direção. Foi o que ele fez. Ele não consultou o profeta já tinha morrido, Samuel. Ele foi consultar a pitonisa. Tem gente fazendo de pessoas amuletos, pitonisas. Ei, me diz aí o que é que eu devo fazer da minha vida. Ei, me diz aí que decisão eu devo tomar. Fala para o irmão assim: invista tempo de oração, e você vai encontrar direção. Vou repetir: invista tempo de oração, e Deus vai te dar direção. Então Deus nos direciona quando nós oramos. A oração, ela nos coloca em sintonia com os céus. Mateus 6,9 diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, para aí, a vontade na terra, ela tem que ser feita como ela é feita onde? Agora, como é que eu vou saber essa vontade sendo feita nos céus, se eu não me conecto com Ele em oração? Então a minha vida vai ser uma vida desgovernada. Qualquer lugar serve quando não se tem uma direção. Mas quando se tem uma direção, irmão, não podemos negociar. Fala para o irmão: você quer uma direção de Deus para a sua vida nesses dias, para o seu casamento, para a sua família? Ore. Ore, busque o Senhor. A oração também, ela libera perdão. Você sabia disso?
1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Olha aí. E nos purificar de toda injustiça. Olha a oração liberando perdão. Porque quando você ora, você fala com Deus. E quando você fala com Deus, Deus se inclina para ouvir o seu clamor. E Ele perdoa os nossos pecados. Clama a mim, diz o Senhor, e respondeste-ei. Quando você confessa, quando você ora ao Senhor, Deus responde. Tem pessoas que estão vivendo suas vidas onde Deus já perdoou, mas elas não se perdoaram. Conversei com uma pessoa esses dias. Ela disse: pastor, eu creio que Deus me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Se você entrar em conexão com Deus, Ele vai tirar todo o fardo. Aí em Romanos 8 diz assim, versículo 1, diz: portanto, nenhuma condenação há. Peraí, irmão, vamos pensar juntos. Vocês são inteligentes, eu estou aprendendo com vocês. Vamos lá, pensa comigo. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão aonde? Peraí, vamos pensar juntos agora. Se eu estou em Cristo, não tem mais fardo sobre a minha vida, não tem mais condenação sobre a minha vida. Amém? Então, pastor, por que eu estou carregando fardos? Por que eu estou carregando condenações? Porque você ainda não acessou o que você deveria acessar. Na hora que você acessar a graça de Deus, aleluia, a presença de Deus, as condenações, os fardos, elas vão serem jogadas fora. E você vai se sentir renovado, aliviado. E você não vai mais lembrar mais do seu pecado, porque você vai viver com muita intensidade um futuro que Deus já tem para a sua vida, irmão. Então o que é que eu preciso fazer? Orar. A oração, ela traz cura. Sabia disso? Abra aí Tiago 5,15, por favor. Então a oração, ela me conecta. A oração, ela libera perdão. A oração, ela também traz cura. Tiago 5,15 diz: e a oração feita com fé curará o quê? E o Senhor fará o quê? Além disso, se houver cometido pecados, através de quê, irmão? Meu Deus. Tem até um louvor que diz assim: Deus não rejeita a oração. Oração. Vocês sabem. Me ajuda, vai. Nunca vi um justo. Basta. Fala para o irmão. Quando ele estende as suas mãos, então, vamos mudar. Então ore, simplesmente ore. Está sofrendo, ore. Não importa, ore. Amém, ore, ore. Ore todo o tempo, fala para o irmão: ei, ora, irmão. Quando você ora, Deus move os céus em teu favor. Aleluia. Pastor, eu tenho uma causa na justiça. Ora. Pastor, meu marido não está querendo nada com a vida. Ora. Pastor, meus filhos estão rebeldes. Ora. Pastor, estou liso. Ora. E trabalha. Ora. Fala para o irmão assim: ora que melhora, irmão. Segredo é orar e você não ora. Oração, ela cura. Ela salva o doente, irmão. A oração, ela fortalece. Lembro de um texto de Neemias, quando ele recebe a notícia de que os muros de Jerusalém tinham sido derrubados. O que aconteceu com ele? Ele chorou amargamente. Não foi isso? E ele ficou chorando. Irmão, tem crente que é chorão, só sabe chorar. Chora tanto que nem ora. Ele chorou amargamente, mas depois ele orou. Engoliu o choro, começou a orar.
E enquanto ele orava, Deus foi dando a ele direcionamento. Deus foi fortalecendo ele. Deus foi mostrando para ele que iria levantá-lo para cumprir um propósito. Então a oração, ela fortalece. Quantos estão precisando de oração aqui, irmãos? Amém. Busque Deus em oração, que você vai ser fortalecido. A oração, Mateus 9:29, a oração, ela liberta. Abra aí, por favor, Mateus 9:29. Então tocou nos olhos dele e disse: que seja feito segundo a fé que vocês têm. Marcos 9:29. Desculpa, é Marcos, não Mateus. E ele respondeu: essa espécie só sai como? Você está entendendo, irmão? Fala para o irmão assim: tem batalhas que você vai ter que orar, irmão. Entendeu? Tem batalhas que elas só serão vencidas através da oração. Pastor, eu vou para o culto todo domingo. Pastor, eu estou no culto toda quinta-feira. Pastor, eu leio a Bíblia. Pastor, eu sou dizimista. Pastor, eu sou ofertante. Você tem que orar. Porque quando você ora, você é fortalecido. E fortalecido através da oração, você consegue vencer batalhas. Verdadeiras batalhas. Tem uma frase, eu acho que é de Wesley. Deixa eu tentar achar ela aqui. Quando ele diz que, ele diz: Senhor, dei-me 100 homens que não temam nada senão pecado, e que nada deseje senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Vamos lá. Para não temer o pecado, eles têm que estar fortalecidos em quê? Em oração. E quando nós estamos fortalecidos em oração, nós abalamos o mundo. Pastor, por que a minha casa não muda? Porque você não ora. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então estabelece: a partir de hoje, eu vou entrar nessa guerra. Eu vou me curvar em oração. E eu vou ver a resposta de Deus sobre a minha casa. Eu vou ver a resposta de Deus sobre a minha família. Eu vou ver a resposta de Deus sobre o meu trabalho. Eu vou ver a resposta de Deus sobre esta comunidade. Eu vou ver a resposta de Deus sobre essa igreja. Eu vou ver a resposta de Deus sobre o Brasil. A gente não ora. A oração não é por um tempo, é até que Ele venha. Eu não posso orar por circunstâncias. Eu tenho que orar sempre, sem cessar. A minha oração tem que ser feito Paulo. Ele orava incessantemente. Pergunta: quanto tempo você tem investido na oração, igreja? A resposta não vem. Eu tenho certeza, irmãos, que 100%, eu falo isso sem medo de errar, 100% dos nossos conflitos, dos nossos medos, dos nossos temores seriam vencidos se nós nos prostrássemos em oração. Porque na oração eu me aproximo de Deus, e quando eu me aproximo de Deus, eu entendo o que Deus tem para a minha vida, sim ou não? A questão é que nós queremos caminhar com Deus à distância, e Deus não é Deus de longe, é Deus de perto. Deus é Deus tão de perto que quando Deus faz Adão e Eva, o que é que Ele fazia na viração da tarde? Conversava com Adão à distância. Ele poderia falar e Adão ouvia à distância, sim ou não? Mas ele vinha conversar com Adão. Porque Deus é um Deus relacional. E nós precisamos nos relacionar com Deus através da oração. Pergunta para o irmão assim: você está de mal de Deus, irmão? É isso, porque parece que é isso. Você não ora. Se você não ora, irmão, as coisas não melhoram. Se você não orar, a situação não vai mudar. Eu preciso orar. Investir tempo de oração com o Senhor. Então, até que Ele venha, eu preciso orar. Repete comigo: até que o Senhor venha, eu preciso orar.
Irmão, orar parece uma coisa chata, né? A pedir você está na academia, né? Eu também estou. É muito chato. A gente paga para sofrer. A gente sai de lá todo doído. Eu já fico pensando que amanhã é dia de sofrer. E o pessoal fala assim, não, depois passa. Mas chega uma hora que você não vai sentir. Irmão, esse dia não chegou para mim ainda. E cada dia que eu vou é mais desafiador. Fica doendo mais ainda. Mas essa dor que eu sinto está produzindo saúde e vigor. Você está entendendo? Ah, pastor, ficar de joelho incomoda. Fica de pé. Pastor, ficar deitado incomoda. Fica sentado. Não importa a posição, mas chega uma hora que você vai estar deitado e nem vai perceber. Mas vai chegar uma hora que você vai estar de joelho horas e nem vai perceber. A questão é você estabelecer a cultura da oração, irmão. O problema é que você e eu temos tempo para o WhatsApp, para o Netflix, assistimos séries, sim ou não? E não há nenhum pecado assistir uma série. Eu gosto de séries. Não há nenhum pecado assistir o Netflix, usar o WhatsApp. Eu uso, é ferramenta de trabalho também, de comunicação. Não há nenhum pecado sobre isso. O pecado é quando essas coisas demandam mais do nosso tempo do que do nosso tempo com Deus. Temos investido muito tempo em tantas coisas no trabalho, nas coisas desse mundo, e Deus, onde está? Não investimos em oração. Aí por isso que nós queremos ganhar na força, Mateus. Fala para o irmão, não dá. Na força você não vai ganhar. Tem que ser na oração. Irmão, deixa eu te falar, tem batalhas que só através da oração você vai superá-las. Até porque essas batalhas, elas são travadas num nível onde o homem não vê. Elas estão travadas num nível espiritual. E você precisa estar em oração, em espírito, para guerrear essas batalhas. Há um mundo espiritual que nós não vemos, mas ele é real, ele existe. Ele não é palpável, mas se materializa. Então, se você não entra em oração, se você não busca o Senhor, primeiro, mostra que você não tem fome e sede de Deus. Segundo, você acredita que com suas forças você vai superar. E terceiro, você fica fraco e vulnerável para ser derrotado e vencido pelo pecado. Mas quando você ora, irmão, Deus te dá direcionamento. Deus traz direção para a sua vida, Deus traz governo, Deus traz paz para a sua casa, para a sua família. Uma outra coisa que eu preciso fazer até que Ele venha, abra aí por favor, Salmo 119. Enquanto você solta o texto, até que Ele venha eu preciso, amém? Até que Ele venha eu preciso, não, está fraco, só tem metade falando, outra metade não precisa. Até que Ele venha eu preciso, isso, orar sem cessar, amém? Salmo 119, 11. 119, 11. Isso. Guardei no coração a fofoca. Vamos lá, igreja. Queria que vocês lessem. Então, até que Ele venha, eu preciso fazer o quê? Guardar o quê? Palavra. Irmãos, quantas pessoas mendigando, porque não leram a palavra, não descobriram a preciosidade que é a palavra. Pessoas que vivem mendigando, vulneráveis, pessoas que vivem sofrendo, escravizadas, porque não conhecem a palavra. Olha o que o salmista está dizendo: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos norteia, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, ela é alimento para as nossas vidas. É através da palavra que eu sou fortalecido também no Senhor.
Porque quando eu não oro simplesmente palavras minhas, mas eu oro a palavra de Deus. Quando eu oro, irmãos, eu digo: Senhor, a tua palavra diz. Não sou eu que estou dizendo. Por exemplo, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí eu oro: Senhor, a tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa. Então eu não aceito nenhuma angústia, eu não aceito, Senhor, nenhuma ansiedade, eu não aceito, Senhor, nenhum medo, nenhum temor, porque nos teus braços eu descanso, Senhor. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, é a tua palavra. Quando eu digo isso, irmão, eu estou trazendo afirmações para os céus ouvirem, para a terra ouvir, para o inferno ouvir, que é a palavra de Deus que eu estou tomando posse, estou me apropriando. Não são orações com palavras dadas ao vento, não, são orações fundamentadas na palavra. O salmista diz: escondi, guardei a tua palavra no meu coração. E quando eu me movo debaixo desse princípio, eu trago pelo menos alguns benefícios para a minha vida. E eu queria falar de 5 desses benefícios quando eu guardo essa palavra. Primeiro, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Por favor, solta aí. Irmãos, quando você vier para a igreja, traz um caderninho, anotando, porque o pastor Jonas gosta muito de fazer citação bíblica, até porque me dá respaldo daquilo que eu estou falando. Então, por favor, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Olha o que diz: toda a escritura é o quê? Peraí, não foi o homem. Foi o homem que escreveu a Bíblia. Não. Ela foi inspirada por Deus. E útil para o quê? Então, essa palavra traz o que sobre a minha vida? Ensino. Ensinamento. Amém? Ela vai trazer ensinamento. Ela vai fazer o quê? Vai repreender. Irmão, pessoas que beijam minhas feridas me lançam um fogo do inferno, irmão. Mas pessoas que me confrontam é porque me amam. Não é que me afrontam, é que me confrontam e levam ao entendimento daquilo que Deus quer para a minha vida. Olha que toda a escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja o quê? Apto e plenamente preparado para toda boa obra. Irmão, tem muita gente que gosta do gosta do remanto, gosta do glória a Deus, do aleluia, dos movimentos, mas não conhece nada de Bíblia. Pega os textos bíblicos sem ler o contexto, sem ensinamento, começa a soltar palavras ao vento. E aí você é levado por qualquer vento de doutrina, porque você não conhece. Mas quando você guarda ela no coração, você lê e medita nela dia e noite até que ele venha. Uau! Os falsos mestres não te enganarão. Os falsos mestres não te envolverão com palavras persuasivas de sabedoria humana. Não. Ele pode ser o coach que for, mas ele vai levar outro para o inferno. Eu não. Porque a palavra de Deus está aqui, ó. Ela está me ensinando, ela está me guardando. Ela é apta para corrigir, para ensinar, aperfeiçoar. E eu não posso abrir mão dessa palavra. Mas se eu soubesse cantar, eu ia cantar também de novo. A tua palavra escondida, assim. Guardada onde? Canta, igreja, me ajuda. Vai que eu não sei cantar, não. Não. Se fosse o coral, eu ia dar uma nota. Deixa para lá, vocês estão me ajudando. Então a tua palavra eu escondi. Aonde? Guardada no meu coração. Então essa palavra ela aperfeiçoa. Fala para o irmão: você quer crescer? Leia a palavra. A palavra ela tem mais conhecimento que qualquer medicina, qualquer ciência. A palavra te instruir como ganhar dinheiro. Eu já tomei posse. Quem não tomou posse, eu tomo a sua posse. Irmão, se não quer, eu quero. A propósito, irmão, quem tem problema com dinheiro aqui, levante a mão. Ninguém tem problema com dinheiro, não é? Porque se você tiver problema com dinheiro, pode me dar que eu tenho a solução. Irmão, por muito tempo eu tive problemas com dinheiro, de verdade. Por muito tempo eu tive problemas com dinheiro. E por que os problemas vinham com dinheiro, pastor? Falta de fidelidade de Deus. Quando eu li a palavra, quando eu comecei a entender a palavra, essa palavra trouxe ensinamento para mim.
E aí o que aconteceu? Eu passei a ser fiel ao Senhor. E como consequência, Deus fez o quê? Repreendeu o gafanhoto, cortador, migrador, devorador. O inimigo não entra na minha lavoura, irmão. Ele não leva um pedaço de unha sequer. Não, leva não, irmão. Leva não. Leva não. Porque quem me deu foi Deus. E tudo que Deus me deu é meu. Amém? E o inimigo não vai ficar nem com um pedaço de unha, Gil. Nem com um pedacinho de unha. Então a palavra, ela aperfeiçoa. Amém? Ela ensina, ela corrige, ela direciona. Aí você quer buscar conhecimento lá fora. Amém. Mas busque sabedoria na palavra, irmão. Então até que ele venha, eu preciso guardar a palavra. Eu preciso orar sim, irmão, eu preciso orar. Mas eu preciso também ler a palavra. Pergunta: quanto tempo você investiu hoje na leitura da palavra? Se eu descesse agora e dissesse: irmão, qual foi a tua devocional de hoje? Qual foi o texto que você leu? Eu não vou fazer isso, não se preocupe. Eu não vou fazer isso. Não vou fazer. Mas irmãos, o dia de hoje está acabando. Eu não guardei uma porção sequer no dia de hoje. Eu não li nada. Eu não aproveitei nada. A boca fala daquilo. O coração está cheio. Sabe por que ferimos tanto? Sabe por que machucamos tanto? Porque estamos cheios de lixo. Lixo. Acumulamos diariamente. A nossa afeição é raivosa. Cara de vaca, né? Ficamos com cara de vaca, né? Há uma angústia quando alguém, né, cruza na nossa frente, a gente já quer pegar o pescoço. Não é assim? Porque estamos cheios de lixo. Mas quando estamos cheios da palavra, nós exalamos amor, irmão. A palavra, ela nos aperfeiçoa. João 15, por favor. Cada culto, irmão, é uma escola bíblica, não é? Tem os textos bíblicos para a gente ler, né? E amanhã está lá em reprise, na célula. Amém? Amanhã tem célula, tá, igreja? Amém? Aleluia. Você pode celebrar o Senhor por isso? Aleluia, glória a Deus. Tem célula amanhã. Procure uma célula, faça parte. Pastor, o que é isso? Como funciona? Cadê o jovem da célula? Cadê a Júlia? Vem cá, Dudinha, vem cá, aqui na frente. Tá aqui. Eu olhei agora e era Belk. Essa jovem bonita, com esse rapaz bonito. Eles são casados. Eles são os coordenadores das células. Temos quantas células, Everton? 7, é perfeição. Uau! Glória a Deus. 7 células. Amém? E aí você procura uma célula. Ou se você quer abrir a porta da sua casa para se tornar uma célula, procure Everton e Eduarda, que eles vão direcionar vocês. Amém? Então amanhã tem escola bíblica dominical de novo na célula. Aleluia. João 15:3, o que é que diz? 3. Vocês já estão limpos porque tomaram banho. Ó. Irmãos, eu não sei, eu deliro quando eu estou fazendo a mensagem, estou pregando, e aí eu vou vendo as coisas, sabe? Vocês já estão limpos pela que tenho falado. Então, peraí. A palavra de Deus me purifica. Meu Deus. Ela me lava. Ela me torna limpo. Porque quando eu leio a palavra, eu tenho entendimento pelo Espírito. E no entendimento do Espírito eu começo a abrir mão do pecado. Eu começo a descobrir quem eu sou. E começo a desejar quem Deus quer que eu seja. Eu começo a caminhar em direção aos céus e me distanciar do lamaçal de pecado. Porque essa palavra, ela me limpa. A palavra de Deus é o mais excelente material para a purificação da nossa mente. Você está entendendo isso, irmão? Se você encher a mente de Deus com a palavra, quando você for enfrentar batalhas, você vai ter o que? A palavra. Quando alguém vier guerrear contra você, você vai falar o que? A palavra. Amém? Quando alguém tentar te amaldiçoar, o que é que você vai abrir a sua boca para dizer? A palavra. A palavra. Guarde a palavra, medite na palavra, porque essa palavra, ela nos limpa. Vou correr um pouquinho.
João 17:17, por favor. O que essa palavra faz? João 17:17. Uau! Meu Deus! Santifica-nos a tua palavra. Então, peraí, a palavra ela nos santifica. Meu Deus! Então ela limpa, e uma vez a sujeira é tirada, agora o ambiente está pronto para sermos o quê? Santificados. Então essa palavra ela nos santifica, não são emoções, irmãos, não é lágrima nem choro que nos santifica, é a palavra. Santifica-nos na verdade. Peraí, irmão, ele está falando de Jesus aqui, sim ou não? Prove. Disse de Jesus: eu sou o caminho, a verdade. Você pode celebrar o Senhor? Eu sou o caminho e a verdade. A verdade, ela é a palavra, e essa palavra nos santifica. Aleluia. A palavra nos santifica, Mateus, porque ela é a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Fala para o irmão: seja cheio da verdade. Seja cheio de Jesus. Amém. A palavra ela nos santifica. João 8:32, por favor, abra aí. Aí João 8:32. Esse texto é muito usado no evangelismo. Então conhecerão, e a verdade o quê? Para aí, a palavra liberta. Porque a palavra é a verdade, irmão. Então quando eu conheço Cristo, que é a verdade que liberta, eu sou liberto. Então as cadeias não mais me escravizarão, porque eu tenho posse, conhecimento da verdade. Amém? Eu não luto com armas carnais, mas com armas de fé. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Mas para destruir essas fortalezas, quando eu entro em oração, eu uso a palavra. Aleluia. Então quando você conhece a palavra, ninguém mais te governa, irmão, que a palavra ela liberta. Amém? É na palavra que você vai encontrar libertação. Hebreus 4:12, por favor. Olha que coisa linda, meu Deus. Hebreus 4:12, por favor. Pois a palavra de Deus ela é morta. Uau! A palavra de Deus ela é viva, irmão. Ela está viva, ela não morreu. Aleluia. E por que ela não morreu? Porque Jesus não morreu. Aleluia. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir a alma, espírito, juntas e medula, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. É a palavra de Deus, irmão, que traz sobre nós discernimento para os nossos pensamentos. Aleluia, a palavra. Quando eu conheço a palavra, ninguém me engana, meu irmão. Eu não sou bobinho, porque ela vai trazer discernimento. Quando alguém se aproxima com mal contra você, por um caminho, por 7, ele foge. Porque Deus vai te trazer discernimento. Deus vai dizer: olha, esse namoro não é meu não. Esse negócio não é meu não. Essa sociedade não é minha não. Esse ambiente não é o que eu quero não. Deus vai falar, vai trazer discernimento. Sabe uma coisa que nós precisamos nesses dias? Muito discernimento. E quando nós discernimos, irmão, nós teremos entendimento. Nesse entendimento nós fazemos escolha, sim ou não? Porque eu estou discernindo. Então essa palavra, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Lembra quando foram apedrejar aquela mulher que tinha sido pega em adultério? Vocês lembram? Pegaram aquela mulher, levaram até Jesus e disseram: essa mulher foi pega em pleno ato de adultério. E a lei diz que toda aquela que for pega em adultério deverá ser o quê?
Olha o discernimento de Jesus. Ele não vai confrontar ninguém discutindo raça de víbora, não. Ele vai dizer: aquele que não tiver pecado, faça o quê? Foi o que aconteceu. Desde o menor até o mais velho começaram todos a se retirar. Porque Jesus estava discernindo, Mateus, os corações. Ele sabia do coração daqueles homens. Ele conhecia o coração de cada uma daquelas pessoas. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. É possível também nós conhecermos corações quando estamos alinhados na palavra através da oração. Deus traz: olha, essa amizade não serve. Essa mesa não é para você sentar. Essas pessoas não é para você andar. Esse negócio não é para você fechar. Eu estava sentado fechando um negócio ano passado. Aí eu já ia assinar. Aí Deus falou não. E eu fiquei naquele conflito. Aí a Lorena levantou, eu fui perto de mim e disse: não assine, faça o que Deus está mandando. Mas era um negócio bom e eu achava que era bom. Fala para o irmão, o que você achar que é bom, e Deus mandar você parar, pare, porque Deus tem melhor. Amém? Deus tem o melhor para você, aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que jamais desceu no coração do homem. Deus tem preparado para você. Nós somos a sua igreja. É isso que Deus tem para nós nesses dias, coisas excelentes. Aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que jamais desceu no nosso coração. Deus tem preparado para nós. Deus, fala para o irmão, libera sobre a vida dele. Deus tem excelência para você nesses dias. Que Deus te deu espírito de discernimento. Que Deus te dê espírito de discernimento. Aleluia. Discernimento, revelação. Você vai entender qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Discernir. Como é que eu vou discernir no espírito? Andar em espírito. Vamos para aqui, vou. O espírito vai levando, vamos embora aqui. Então, o que é que eu preciso fazer até que ele venha? Eu preciso orar. Segunda coisa, o que é que eu preciso fazer? Guardar a palavra. Primeira coisa, o que é que eu preciso? Segunda. Agora a gente está encerrando, irmão. 1 Pedro 1, 15 e 16. Então eu preciso orar. Eu preciso guardar a palavra, amém? Quantos estão comigo ainda, irmãos? Estou terminando, tá? Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam algum de vocês santos em algumas condutas. Meu Deus, eu acho que eu vou descer e vou embora. E, meu irmão, hoje tem fogo de Deus nesse lugar. Tem coisa maravilhosa acontecendo nesse lugar. Eu percebo que Deus está quebrando grilhões nessa noite. Deus está quebrando cadeias. Deus está desfazendo enganos, mentiras. O Senhor está trazendo um convite para a sua igreja. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Pastor, esse texto é para não crente, não. Esse texto é para a igreja. Muitos de nós como igreja estamos carregando fardos, quando na verdade deveríamos estarmos carregando porções da palavra de Deus sobre o nosso coração. Olha o que o texto diz. Mas assim como é santo para ele, então eu preciso entender essa relação. Aquele que os chamou, quem me chamou? João 15,16 diz assim: não foste vós que me chamaste ou que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós para que vades deis fruto. Então peraí, quem foi que me chamou? Tem uma música também, né? Eu tenho um chamado, né? Assim, né? Eu tenho um chamado, irmão, mas o chamado também me tem. Amém? É o chamado de Deus que me governa. Não sou eu que governo o chamado, não sou eu que estabeleço o caminho do chamado, é o chamado que me direciona. E quem me chamou? Deus. Ele me chamou das trevas. Eu andava em trevas, eu estava em pecado, eu estava abandonado, humilhado, destruído, escravizado, mas Ele me tirou das trevas, aleluia, e me trouxe para o reino do Filho do seu amor, aleluia. E hoje eu e você, nós somos livres. Você pode celebrar ao Senhor, você pode celebrar ao Senhor. Eu e você, nós estávamos escravizados, mas Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus.
Mas começando aquele que os chamou, sejam também o quê? Santidade ao Senhor em todo o tempo, irmão. Irmãos, por onde é que nós temos andado? Quais são as mesas que nós temos sentado? Quais são os diálogos que nós temos travado? Quais são os negócios que nós temos fechado? Como é que nós temos andado quando nós não estamos no domingo à noite, quando a igreja, já que a igreja não pode ir para a sua faculdade, já que a igreja não pode ir para a sua casa, já que a igreja não pode ir para o seu trabalho, já que a igreja não pode ir para a sua escola, como é que você é a igreja nesses lugares? Como é que as pessoas lhe veem? Que referência você tem? Qual o testemunho que você tem dado? Ser santo na igreja no domingo é muito fácil, porque é um ambiente que converge, sim ou não? Estamos adorando, estamos com luzes, ambientes que nos chamam para um tempo de adoração e parece santificação. Às vezes, irmão, esse processo de adoração não tem nada a ver com santificação. Tem mais a ver com canções que são cantadas pela boca e não pela alma. Quando na verdade as canções deveriam ser um tempo de verdadeiras adorações ao Senhor, e não canções repetidas porque nós aprendemos a cantar. Santidade, quando todos estão nos vendo, é bom demais aqui na igreja. Mas como é que tem sido a nossa vida lá fora? Eu não tenho nada a ver com a sua vida, irmão. Eu não estou aqui para lhe corrigir, não. Porque dos pecadores talvez eu seja o pior, como disse Paulo. Mas eu estou te fazendo um convite à santidade. Santificai-vos hoje. Então, para aí, existe um tempo para santificar, quando é hoje. Aí você, tá bom, pastor, quando for amanhã? Amanhã vai ser, você vai dizer hoje. Então, o tempo de santidade é todo dia, toda hora. Santificai-vos hoje. Eu preciso andar em santidade. Mas assim começando, aquele que os chamou, sejam também em toda a sua conduta, a sua fala, o seu testemunho, a sua vida tem manifesto que você é filho de Deus, que é santo. Precisamos rever essa questão. Pastor, como é que acontece essa santificação, pastor? Santidade nesse sentido aí é ser separado, irmão. Se eu fui separado é porque tem um propósito para ser cumprido. E esse propósito ele passa por um processo. Então a santificação ela é um ato e ela é um processo. Quando eu entrego minha vida para Jesus, quem já entregou a vida para Jesus aqui, levante a mão, por favor. Amém? Então quando você entregou a sua vida para Jesus, irmão, você já foi santificado nele. Amém? Isso chama-se de ato da santificação. Então, pastor, quer dizer que se a pessoa aceitar Jesus hoje verdadeiramente e ela morrer agora, ela vai morar no céu? Sim, eu creio que sim, porque ela já foi santificada. Pastor, e onde é que fala isso? A Bíblia nos fala daqueles homens que foram crucificados, um da direita, um da esquerda e outro da direita. 2 ladrões, 2 bandidos. E um dizia: esse homem, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti e a nós também. O outro disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse nada fez. Foi que o Senhor disse para este homem, que falou para ele lembrar dele. O Senhor disse: amanhã eu vou pensar no seu caso, amanhã eu vou formar um júri, amanhã eu vou convocar uma assembleia. Irmão, vibra com isso, irmão, porque ele disse: hoje mesmo, não é amanhã, é hoje. Hoje mesmo estarás comigo aonde? No paraíso. Irmão, a santidade de Deus é quando você aceita Jesus. Quando você aceita Jesus, confessa o seu pecado e deixa, sabe, você já foi santificado no Senhor. Agora tem uma coisa chamada processo. E o processo é uma caminhada, é um caminho que é longo, é árduo, é espinhoso, mas faz parte do processo. É Deus modelando, é Deus lapidando o caráter. Você roubava, mas você não rouba mais, porque agora você não está vazio, você está cheio do Espírito. E agora cheio do Espírito, cheio da palavra, em oração você não quer mais roubar. Você quer devolver a quem você roubou. Lembra quando Jesus entrou na casa de Zaqueu? Ele era um cobrador de impostos. Ele tinha defraudado pessoas.
E Jesus, ele subiu numa árvore para ver Jesus. E ele se escondeu lá, ninguém sabia que ele estava lá. Jesus foi passando. Jesus viu Zaqueu, sem ninguém apontar para Zaqueu. Jesus chamou Zaqueu pelo nome, sem ninguém dizer a Jesus que o nome dele era Zaqueu. E Jesus fez um convite a Zaqueu. Disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. Jesus está falando isso para você nessa noite, chamando você pelo seu nome, dizendo: ei, sai desse pedestal, sai desse ambiente que você escolheu, e você está vivendo de forma errada. Desce depressa, porque hoje eu quero entrar na sua vida. Aí Zaqueu corre, prepara a casa. Eu acho que os familiares de Zaqueu ficaram perturbados, perguntando: o que está acontecendo? Se Jesus é minha casa, Jesus está entrando na minha casa. Os discípulos, os fariseus criticavam: como é que pode Jesus ser santo, dizer ser santo, ser o Filho de Deus, entrar na casa de um pecador, de um cobrador de impostos? Talvez algumas vezes você pensou assim: Jesus não quer morar na minha vida, porque eu tenho feito tantas coisas erradas, eu tenho andado dissolutamente, só tenho feito coisas que entristecem o coração do Pai. Mas Ele quer entrar na sua vida. E da hora que Ele entrar na sua vida, irmão, sua vida jamais será a mesma. Não tem como ser a mesma pessoa quando Jesus entra em nossa casa, irmão. Não tem como continuar do mesmo jeito quando Jesus entra na nossa casa, irmão. Não tem como. Se a casa continua do mesmo jeito, é porque Jesus não entrou. Mas quando a gente começa a mudar, aquela vergonha da gente mesmo, aquele desejo de buscar o Senhor, de ouvir a sua voz, de orar, de ler a palavra, sabe, de se afastar das coisas que são maus, que não agradam ao Senhor, irmão. Quando Jesus entra na nossa casa, essas coisas vão ficando longe pra gente. Não quero mais isso. Eu não quero. Eu roubava, mas eu não roubo mais. Eu me prostituía, eu não me prostituo mais. Eu mentia, eu não quero mais essa vida de mentira. Eu enganava, mas eu não quero mais essa vida de engano, porque eu sinto que Deus me convida para um tempo de santidade, esse processo de santidade. Aí Jesus entra na casa de Zaqueu. Quando ele entrou na casa de Zaqueu, aleluia, meu Deus, Zaqueu disse assim: Senhor, olha o que já vem na vida de Zaqueu: arrependimento. Quando Jesus entra na nossa casa, Mateus, a gente se arrepende da vida que a gente estava vivendo. Enquanto não há arrependimento, irmão, não há perdão, porque não houve arrependimento. Mas quando há arrependimento, confissão de pecado, Mateus, a gente começa a passar por uma metanoia, por uma mudança, Gil, sabe? Ele diz assim: Senhor, se eu defraudei alguém, se eu fui desleal com alguém, eu não vou devolver só o que eu roubei, eu quero restituir 4 vezes mais. Mostra ali que em Zaqueu estava havendo uma metanoia, uma mudança de mente. Mateus, processo de santificação é metanoia, mudança de mente. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, irmão. Não tem como viver fazendo as mesmas coisas, tem alguma coisa errada. Eu preciso rever conceitos e valores, tem alguma coisa errada. Tem alguns nós que não foram desatados, tem algumas estações que não foram completadas, tem alguns ciclos que não foram fechados, tem coisas que não foram resolvidas, existe pendência, irmão. Lá no escritório eu sempre pergunto à secretária quais são as pendências, irmão. Eu não suporto pendência, porque as pendências elas se acumulam, chegam as demandas de um novo dia, elas vão se acumulando. Eu não gosto de pendências. Talvez você entrou aqui na sua vida cheio de pendências, cheio de nós. Por isso que essas estações não mudaram ainda. Você só transita, não transiciona. Você entrou aqui cheio de pendências, irmão. É por isso que você não vive o novo de Deus, continua mergulhando, bebendo água velha, ou até mesmo sedento, porque Ele é a água da vida. Sabe, quando Jesus entra na nossa casa, irmão, tudo muda. Sabe, até a casa exala um cheiro diferente. Não precisa ser uma casa rica, não, mas o cheiro que é exalado naquela casa é diferente. Será que as pessoas sentem paz na sua casa? Será que a sua vida exala cheiro de Jesus? Meu Deus, que dias são esses que nós estamos vivendo, dessa apatia espiritual, dessa indolência, irmão, desse conformismo com o pecado?
Irmão, quando Jesus entra na nossa casa, Dudinha, não tem como mais se conformar com o pecado. Não tem mais, irmão. Porque o pecado ele cheira mal. A gente começa, as nossas narinas, nosso olfato, ele é destravado, Mateus. O cheiro do pecado fica, sabe, horrível diante de nós. A gente não suporta, a gente não quer mais. Mas você fazia, mas agora eu não faço mais. Mas você viveu toda a sua vida assim, mas Jesus me libertou. Eu conheci uma senhora que, eu já contei isso aqui, ela muitas vezes, em cultos ela entregava a vida para Jesus e no outro dia ela voltava a beber. Um belo dia nós estávamos num culto de rua, na casa de um irmão, e aí aquela senhora entrou completamente embriagada, dizendo: eu quero Jesus. E nós oramos por ela. Nós oramos por ela. Nós liberamos a palavra sobre a vida dela. Naquele dia ela foi liberta. As pessoas dos vizinhos disseram: eu já conheço. Talvez alguns vão dizer: eu já conheço você. Está vendo que não vai dar certo? Está vendo que isso é fogo de palha? Fulano agora inventou de ser crente. Não, não inventei. Fui achado por Jesus. Aleluia. Ele me achou primeiro, Ele me encontrou, Ele me abraçou, mesmo maltrapilho, mesmo com a roupa imunda, mesmo descalço, mesmo sem anel no meu dedo, Ele me abraçou, Ele me beijou e me chamou de filho. Aleluia! Aleluia! Ele preparou um banquete para mim. Ele preparou uma mesa na presença dos meus inimigos. Ele ungiu a minha cabeça com óleo. Aleluia! Ele fez transbordar o meu cálice. Aleluia! Aleluia! E a acusação veio, e aquela mulher, e muitos disseram que aquela mulher estava só com fogo de palha, era só invenção. Naquele dia era libertação. E aquela mulher nunca mais, ela era alcoólatra. Ela já tinha ido para o AA, o EE, ela tinha ido para tudo, já tinha feito todo o tratamento e nada. Mas naquele dia, depois o Filho do Homem nos libertar. Aleluia. Naquele dia ela foi liberta, irmão. Sabe que muitos de nós estamos presos em algumas coisas. Eu conversava com uma pessoa, ele dizia assim: pastor, eu estou preso nas coisas que não são boas. Estou preso na pornografia. Nós oramos por ele. Talvez muitos chegaram aqui nessa noite presos a algumas coisas. São cristãos, mas essas prisões te impedem de ir adiante. E você, nessas prisões, você sofre e chora amargamente. O Senhor quer te libertar nessa noite, irmão. O Senhor quer te fazer uma nova criatura, uma nova pessoa. Pastor, mas eu já sou crente, sim, mas tem correntes. Eu não sei se vocês lembram quando eu estava começando, antes de pregar, eu estava orando, eu disse que via correntes caindo por terra. Eu não sou muito de ter essas coisas, essas visões. A Lauriane sempre é que tem. Eu não tenho essa questão de estar vendo. Deus me deu esse dom, como cantar também, mas Deus não me deu. Mas vez por outra veio uns flashes assim. Eu vi nessa noite, sabe? E eu via como se fossem correntes grandes, aquelas correntes de navio, caindo. Deus está quebrando cadeias nessa noite. Deus está quebrando grilhões nessa noite. O Senhor te convida para um tempo de santidade. Essa santidade, essa santificação, ela tem um ato, ela tem um processo. A verdade é que nós já passamos pelo ato, mas não nos submetemos ao processo. E Deus nos convida nesses dias, igreja, para nos submetermos a um processo de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Até que Ele venha, eu preciso orar. Até que Ele venha, eu preciso pregar. Até que Ele venha, eu preciso estar no processo de santificação. Até porque a santificação nos torna parecidos com Jesus. Irmão, quando você entra no processo de santificação, não tem como fugir. Quando Jesus foi preso para ser crucificado, os discípulos fugiram e tentaram se esconder. E alguns passavam pelos discípulos e diziam: ei, você se veste igual a ele. Ei, você fala como ele. Ei, você anda como ele. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Não precisa botar um trombone, um som, uma faixa dizendo eu sou santo. Não.
Não precisa proclamar, dizer eu sou santo. Não. Não precisa dizer eu leio Bíblia, eu oro. Não precisa, irmão. Não precisa. Porque a sua vida, sem você falar, pega isso aí. Não precisa você falar. Não precisa você dizer o que está fazendo. Eu vejo pessoas fazendo postagens, orando. A Bíblia diz assim: ei, não posta não, entra no secreto. Irmão, para que eu posso postar que eu estou orando, irmão? Eu não preciso dizer o que estou fazendo, Deus sabe. Então, irmão, Deus me vê, Mateus. Então eu não preciso divulgar, porque as pessoas vão olhar para mim e vão dizer: ei, você se parece comigo. Ei, a sua atitude é feita dele. A sua voz é como a dele. As suas ações não são normais. É feita de Jesus. Porque o processo de santificação nos torna semelhante a eles. Até porque nós fomos feitos a sua imagem e semelhança. E quando nós pecamos, perdemos isso, sim ou não? Mas quando nós nos tornamos para Deus, achegai-vos a mim, diz o Senhor, e eu me achegarei a vós. Nós nos tornamos como Ele. E quando nós nos tornamos como Ele, não precisa se esconder, mas também não precisa divulgar. As pessoas vão ver em você Cristo, até que Cristo seja visto em nós. A santificação, eu queria que vocês colocassem em pé, por favor. Meu Deus. A santificação, irmão, não é um pedido. Não é um pedido. Deus não está pedindo para você ser santo. A santificação é uma ordenança de Deus. Sede santo. Então eu preciso entender que essa ordem é uma ordem clara. Eu preciso andar em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu queria que você baixasse a sua cabeça nessa noite. Eu creio que Deus está nesse lugar. Essa noite está sendo uma noite muito diferente. Tem algo de Deus sendo derramado neste lugar. Eu oro a Deus para que você não perca essa porção que está sendo liberada nessa noite. Até que o Senhor venha, eu preciso orar. Como está a sua vida de oração? Até que o Senhor venha, eu preciso guardar a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quanto da palavra de Deus você tem se alimentado? Afinal, de que você está cheio? Até que o Senhor venha, eu preciso me submeter ao processo de santificação, pois sem a qual ninguém verá o Senhor.